Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de conteúdo. Aqui é o Engenheiro Alex e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como saber a quanto cobrar por uma RT de obra e serviço. Essa é uma pergunta que a gente recebe com frequência na nossa lista VIP do WhatsApp e hoje a gente recebeu a pergunta do Jonathan. Ele mandou para a gente a seguinte pergunta: Alex, bom dia, me tira uma dúvida. Como engenheiro, como eu devo cobrar por uma RT? E se para a construção o valor é diferente do que para a reforma? Bom, Jonathan, interessante sua pergunta, realmente é uma dúvida que muitos profissionais têm. Como saber quanto cobrar por uma RT? Qual o valor que eu cobro? Realmente, sem um parâmetro, sem uma base, a gente fica perdido em como passar o valor de uma RT para o cliente. Nesse vídeo, eu quero te explicar exatamente o raciocínio que você deve seguir para facilitar que você identifique o valor ideal para que você consiga cobrar suas RTs relacionadas a cada tipo de serviço que você oferece para o mercado. Antes de tudo, eu quero frisar que é muito importante quando um profissional ele emite uma RT, ou seja, uma anotação de responsabilidade técnica, é de suma importância que tenha o acompanhamento profissional do serviço na qual ele assinou a RT. Quando a gente assina uma RT, a gente está colocando o nosso nome, a nossa carreira como responsável pelo determinado serviço. Não seja aquele profissional que apenas assina uma RT, entrega para o cliente e esquece que o serviço está acontecendo, porque tudo que está acontecendo na execução desse serviço é de responsabilidade do profissional que assinou a RT. Então, ok, Alex, e como saber o valor que eu devo cobrar pelas ARTs? Primeiro aspecto, o aspecto mais importante que você deve considerar na hora de cobrar, na hora de estipular um valor da RT, é analisar o grau de risco do serviço envolvido. Ou seja, existe serviço simples e existe serviço mais complexo. Exemplo de serviço simples: reformas, pinturas, pequenas manutenções. Então são serviços que têm um baixo grau de risco. Esse serviço você consegue flexibilizar o valor da RT e cobrar um valor menor. Já outros serviços mais complexos, como recuperação estrutural, uma revitalização de fachadas, são serviços que têm um risco mais elevado e, por consequência, o valor da RT ele vai ser maior. Então, a metragem quadrada do serviço, o tempo de execução, são fatores sim importantes para a gente considerar na hora de cobrar pela RT, mas o fator mais importante que você deve analisar primeiro é o grau de risco e a responsabilidade que o serviço vai exigir do profissional. Quando você tem esse parâmetro muito claro na sua cabeça, fica mais fácil você identificar qual que é o valor que você deve cobrar. Agora eu vou falar alguns valores que eu cobro relacionado a alguns tipos de RT e vou te explicar como que funciona o raciocínio para chegar a esses valores. Por exemplo, uma pessoa que ainda não é habilitada para assinar uma RT, mas ela tem habilidade para executar um projeto, ela tem habilidades para fazer projetos, ela está atendendo o cliente. Ao finalizar o projeto, é necessário que seja feita uma RT de projeto. Então, ela busca um profissional habilitado para assinar essa RT. Alex, quanto cobrar por uma RT de projetos? Aí você tem que analisar o seguinte: a análise que você vai fazer em cima desse projeto, qual é o tempo que vai te tomar isso? Qual é o grau de risco que você vai analisar em cima do projeto em questão? Para projetos de residência de pequeno porte, um parâmetro que eu vou te dar é cobrar em cima de R$ 900 a R$ 1.200. Isso é claro que vai variar de cidade para cidade. Às vezes, uma cidade do interior, você vai ter que cobrar um valor abaixo pelo mesmo serviço do que fosse numa cidade de uma capital, por exemplo. Então, só para você ter um parâmetro, aqui em Vitória, numa capital, uma RT de análise de projeto para assinar como responsável por um projeto de R$ 900 a R$ 1.200. Mas, Alex, se for uma reforma, quanto que eu devo cobrar pela RT de execução de uma reforma? Aqui também cabe algumas ponderações. A RT que você vai emitir de uma reforma é do seu vizinho, é de uma pessoa muito próxima a você, que não vai te dar um trabalho de deslocamento maior, você consegue cobrar um valor X. Já uma RT para o mesmo tipo de reforma, mas é do outro lado da cidade, ou é numa cidade vizinha, que vai ter um deslocamento muito grande, você vai ter que cobrar pelo mesmo tipo de serviço um valor maior da RT. Então, cabe você fazer esses parâmetros e não engessar o seu preço de RT. Cada serviço você tem que ter um parâmetro. E para você identificar o valor exato, o valor ideal para você cobrar pelo seu serviço, é muito indicado também que você converse com colegas de profissão, colegas que já estão atuando e que têm experiência nessa parte de emissão de RT. Então, fazendo essas ponderações e principalmente analisando o grau de risco do serviço, você vai chegar mais próximo do valor ideal para você cobrar pelo seu serviço. E como eu falei, é muito importante que tenha acompanhamento profissional. Cada serviço que você for emitir uma RT, principalmente serviço de execução,
é importante que periodicamente você passe para acompanhar a execução desse serviço. Pode ser semanalmente, dependendo do serviço, quinzenalmente, ou quando for ter algum serviço de um risco relevante, ou seja, uma demolição de parede, faça questão de estar presente para você monitorar a mão de obra e principalmente mostrar como que você quer que seja feita a execução desse serviço. Existem profissionais e profissionais. Muitas pessoas podem estar achando alto o valor dessa ART, mas aqui eu quero destacar para você, a responsabilidade profissional em cima de um serviço, ela é muito grande. Não queira ser aquele profissional que emite uma ART por qualquer valor só para ganhar um curto valor financeiro, num curto prazo e colocar em risco a sua carreira. Então, pelo grau de risco envolvido, pelo tempo que você se preparou para se tornar um profissional competente, valorize a sua profissão e cobre o valor justo que você acha que vale a sua análise profissional e a sua responsabilidade pelo serviço em questão. Bom, assim a gente finaliza esse vídeo. Espero que tenha te ajudado minimamente a clarear a quanto cobrar por uma ART ou principalmente a como analisar quais são os aspectos que você deve analisar na hora de chegar no valor ideal do serviço de ART. Te agradeço por acompanhar a gente mais esse conteúdo. Não deixe de conferir aqui na descrição outros materiais que a gente preparou e principalmente faça parte da nossa lista VIP do WhatsApp. Nesse vídeo eu respondi a dúvida do Jonathan. Caso você queira ter a sua dúvida respondida aqui em algum dos nossos vídeos, faça parte da nossa lista VIP do WhatsApp e receba semanalmente novos conteúdos para a gente interagir lá e quem sabe o próximo vídeo seja respondendo a sua dúvida. Um grande abraço e até mais!